11 capítulos são mais doutrinários, tudo aquilo que nós precisamos de receber e aprender com relação à nossa soteriologia, à nossa doutrina da salvação, você encontra nos primeiros capítulos, 11 capítulos de Romanos. Depois de termos ficado ali muito tempo falando dos judeus, gentio, eleição, predestinação, salvação pela graça, a escolha divina na salvação de pecadores, a soberania de Deus, a exaltação de Cristo. Agora chegamos ao capítulo 12, onde fica muito mais prático. Como é que a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu até agora? Às vezes uma dificuldade que a gente tem, e eu, na verdade, eu creio que eu tenho essa dificuldade. Às vezes a gente fica tanto na parte doutrinária, a gente ama tanto doutrina, e é uma coisa, tem uma coisa a ver também um pouco com sermos reformados, não é? A gente fica muito... na parte doutrinária, e o que é mais importante, lógico, mas depois a gente esquece que a gente tem que pegar nessa doutrina tudo que a gente aprendeu e colocar em prática, e essa parte prática, ela não deixa de não ser doutrinária, ela é doutrinária, mas como é que a gente aplica? Como é que a gente aplica a verdade que a gente conhece às nossas vidas, ao nosso dia-a-dia? Como é que o facto de Cristo ter nos escolhido para a salvação é aplicável no nosso viver diário? Como é que o que você ouve no domingo impacta a sua segunda-feira? Muito importante. Como é que aquilo que eu estudo durante a semana para pregar, ou quem ensina, inclusive o professor de comunicação das crianças, ou quem está com os irmãos com os jovens, ou o professor de comunicação da classe de adultos, como é que ele vai aplicar na vida dele aquilo que ele estudou e que vai ensinar? Amém, irmãos? É extremamente importante, porque, por outro lado, nós às vezes temos uma outra visão evangélica, ou certo evangelicalismo, por colocar assim, que fica só na parte prática. Aplica isto, aplica aquilo, mas aplica o quê? Aplica ao seu dia-a-dia, mas o quê? Sem um fundamento sólido de doutrina. Então nós temos de ter o cuidado de colocar esse balanço. E a Carta aos Romanos é uma das coisas extraordinárias da Carta aos Romanos, é que você encontra isso realmente dividido. Capítulo 11 termina, capítulo 12 começa a aplicação. A palavra-chave disso é a palavra portanto, tá? Versículo 11, 1 a 12, 1, à medida que o Senhor se encontrar, por favor, fique de pé, Romanos 12, 1, você vai encontrar uma palavra-chave aí. Portanto, você ouviu isto tudo, portanto, você agora vai colocar em prática. Tem outra versão aí que diz diferente? Não, pois não? Romanos 12, versículo 1, começa com portanto, não é? Na nova versão internacional não diz portanto. A nova versão internacional diz portanto, não é? A nossa versão. Portanto, você encontra a palavra portanto, que mostra, você ouviu isto tudo, portanto, agora você vai fazer qualquer coisa. Amém? De pé como estamos, vamos orar e ler a palavra do Senhor. Pai amado, pedimos nesta manhã que o Senhor seja conosco e a palavra do Senhor seja muito clara às nossas vidas, para que verdadeiramente possamos colocar em prática, Senhor, que neste novo momento de aprendizado da Tua Igreja, as próximas semanas, onde estivermos estudando o restante da Carta aos Romanos, que tudo aquilo que aprendemos durante 11 capítulos possamos realmente aplicar e colocar em prática. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até aqui a palavra do Senhor, mas podem ficar sentados. Ontem, o devocional de ontem era o versículo 1, o devocional de hoje o versículo 2, e da manhã será a aplicação final da mensagem de hoje, assim nos permitindo o Senhor. Como eu falei, a palavra-chave aqui da transferência, ou do ponto que transfere, se você estiver usando a nova versão internacional, você vai encontrar então a palavra portanto. Agora, o que fazer agora? Vamos então aplicar. E Paulo começa com uma expressão muito interessante, meus amados irmãos, que diz assim, e sempre lembra, quando a gente diz Paulo diz isto, Paulo faz aquilo, é Deus falando às nossas vidas, amém? Paulo inspirado pelo Espírito Santo, não é a carnalidade dele a falar. Diz assim, rogo-lhes, Paulo faz um apelo, um rogo-lhes, portanto nós atendermos à expressão aqui, portanto, rogo-lhes. Vocês ouviram isto tudo, leram isto tudo até agora eu tenho um rogo para vocês, eu tenho um apelo, eu tenho um pedido. E ele leva esse pedido ao ponto mais alto,
que você pode imaginar doutrinariamente. Ele diz assim: pelas misericórdias de Deus. Eu rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, por aquilo que é mais sublime, mais exaltado, daquilo que eu venho a falar até agora, que é a misericórdia de Deus para a salvação, porque todos os primeiros 11 capítulos falam da soteriologia, como é que Deus salva pecadores, por essa misericórdia, porque nós merecíamos o inferno e Ele nos salvou. Note que Ele está a falar para crentes, Ele está a falar para a igreja, Ele está a dizer, portanto, irmãos, está a falar para os santos, para os salvos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que vocês ouviram até agora. Essa misericórdia extraordinária que vos salvou da morte e vos trouxe para a vida. Por essa misericórdia, exaltando essa misericórdia, exaltando Cristo, Ele coloca e faz o pedido. E o pedido é o seguinte: que se ofereçam em sacrifício vivo ao domingo de manhã. Certo? Não. Que se ofereçam em sacrifício vivo de vez em quando. Que se ofereçam em sacrifício vivo aqui e ali. Quando der. Quando não houver outra coisa para fazer. Não, que se ofereçam inteiramente, que se ofereçam completamente em sacrifício vivo. O sacrifício vivo, ele é santo e agradável. Eu só estou a ler o texto. É um texto tão simples, irmãos, que aquela coisa não tem nada para acrescentar. É só ler o texto, que a gente já percebe o que tem que fazer. Apresentem-se, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por outras palavras, vivam para a glória de Deus de uma forma santa, de uma forma que agrade ao Senhor. De uma forma que Ele seja exaltado. Como um sacrifício vivo. Lembra do sacrifício que era colocado em cima do altar? Era morto. Agora você é colocado sob o altar. Você que é salvo pela misericórdia de Deus, Paulo está a rogar, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós, com o sacrifício vivo, você é colocado no altar, um sentido de adoração, como um sacrifício vivo, contínuo, que seja santo e seja agradável a Deus, que Deus se agrade de nós. E Paulo depois acrescenta, este é o culto racional de vocês. Isso é o seu culto a Deus. O culto começa no domingo de manhã e não termina nunca, nunca. Por isso é que mas eu gosto muito que o nosso culto seja no domingo de manhã. Eu só acho tarde, 9 horas, não é? Alguns irmãos olharam assim para mim. Não, 9 horas está bom. Eu acho que está bom. Eu acho bom que a gente comece a semana a louvar a Deus. É muito importante que o culto no dia do Senhor seja de manhã, meus irmãos. É muito importante. Se assim, pastor, não faz diferença nenhuma. Quando era à tarde até era melhor, que a gente dormia mais e já ia para a igreja almoçada e tal. Eu não acho, irmãos. Eu acho que a gente levanta de manhã, vem para a casa do Senhor. É o dia do Senhor, é quando começar a semana. Não esqueça, meus amados irmãos, o primeiro dia da semana é hoje. Você não está de fim de semana. O fim de semana terminou ontem, à meia-noite. À meia-noite, às 0 horas do domingo de manhã, é dia do Senhor. Você acordou no dia do Senhor, não é o primeiro dia da semana, começou a sua semana. Aliás, eu gosto muito, porque só em português dá certo, não é? Que dia é amanhã? Segunda. Que dia é hoje? Domingo. Que dia depois da manhã? Terça. Você já viu que em inglês... Você percebeu que em inglês não posso dizer isto na pregação em inglês porque não funciona? Mas em português é tão simples. Primeiro dia da semana, você acorda de manhã para ir à casa do Senhor louvar a Deus porque é o dia do Senhor, é o seu culto racional. Você vem com raciocínio. Você vem com entendimento. Você sabe para onde vinha. Você veio louco. Que há gente que pensa que o Espírito Santo emburrece pessoas, embruta pessoas, a pessoa fica bruta, não consegue, não tem raciocínio. Meus amados irmãos, se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio do poder de Deus, você tem raciocínio, a sua mente trabalha, a sua mente funciona. Você sabe o que está a fazer aqui? Você veio para adorar. Você não veio né? Andar por fé, não por vista, não sei o quê. A pessoa pensa que andar pela fé, não, andar pela fé é ter fé na palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus e aplicá-la. Isso é que é fé. É crer no que o Senhor disse e obedecer. Isso é que é fé. Cheio do Espírito Santo, é aquele que acorda no domingo de manhã, com o raciocínio, se prepara, se veste o seu melhor, o melhor que pode. Até toma banhinho, não? Vem para a casa do Senhor feliz, para enaltecer e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, há irmãos de outras denominações, mais conservadoras, que eles nem gasolina no carro colocam no dia do Senhor. Sabias? Vão no sábado pôr gasolina para que no domingo nada impeça. Eles não cozinham no domingo. Há irmãos nossos que nem no domingo nem cozinham. Eles não fazem rigorosamente nada para ter o dia totalmente dedicado ao Senhor. Eles dedicam todo o dia ao Senhor. Eles não ligam televisão, eles não usam celular, nada. Para ter o dia inteiramente dedicado ao Senhor. Eu estou a dizer, irmãos, que nós devíamos fazer isso, mas também não vou dizer que não devíamos.
Mas tal a importância do primeiro dia da semana. O culto racional. Terminou o domingo à meia-noite. O que é que você tem a seguir? O culto racional terminou? Vai começar no domingo da frente? Não, porque você foi apresentado como um sacrifício vivo. Você está vivo? Continua a ser um sacrifício. Santo e agradável a Deus. Você se entrega para adorar o Senhor no domingo de manhã e continua essa semana inteira em um sacrifício vivo, fazendo a vontade de Deus de uma forma santa, agradando o Senhor. Essa é a aplicação da misericórdia de Deus que você aprendeu nos 11 capítulos anteriores e eu também. Que nós aprendemos que a igreja, que o Israel é a igreja. A aplicação do que o Israel é a igreja é esta. A aplicação de que, se você realmente recebeu e entendeu que você foi chamado pela graça para servir o Senhor, você vai aplicar aqui, você vai se apresentar como um sacrifício vivo. A sua prática diária vai determinar se você entendeu a salvação ou não. Se o Espírito Santo colocou no seu coração ou você simplesmente ouviu falar e achou interessante. Um dos perigos hoje, irmãos, que eu considero, tem muita gente falando da doutrina da graça, tem muita gente falando há uma explosão aí no meio dos reformados, todo mundo acha que, eu entendo Romanos e tal, 8, 9 e 10, eu gosto tanto. Aí a aplicação é zero. Mas se você entendeu Romanos 8, 9 e 10, se você entendeu que você entendeu a predestinação, depravação total, você vai chegar ao versículo 12 e você vai dizer, eu quero me oferecer como sacrifício vivo. Se você entende que você não merecia a salvação, você vai chegar no capítulo 12 e você vai dizer, é isto mesmo que eu vou fazer. Hoje vivemos tempos que me preocupa, porque muita gente parece querer discutir teologia, mas muito pouca gente quer aplicar. Não adianta você saber muita coisa, se você não chega aqui ao capítulo 1 e diz assim, eu vou me entregar como sacrifício vivo alegremente, eu vou sofrer pela causa do Evangelho. O que é que significa um sacrifício? Sofrer pela causa do Evangelho. Mas teologia do sofrimento hoje não se pode pregar, né? Porque todo mundo fica muito mal disposto com isso, não dá para falar sobre isso. A verdade é que você sofre e não sabe porquê às vezes. E se desespera que não sabe porquê. Sem entender que Deus tem um propósito, você se apresenta como um sacrifício diante de Deus vivo, que é o seu culto racional, mas não quer sofrer. Então que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse? Uma vez eu ouvi um irmão explicar que sacrifício de louvor é quando você está mal disposto e canta. Tem uma expressão em Portugal para isso, não tem? Não sei se tem no Brasil. Quem canta, seu mal espanta. Tem no Brasil isso? Até o mundo sabe, isso tem nada de sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é você viver uma vida agradável a Deus e sofrer por causa disso, sofrer ataque de Satanás por causa disso, ter oposição do mundo, sofrer às vezes com os próprios irmãos, contra si, por causa da sua fé. Não é porque você fez asneira, não é porque você vive erradamente, mas porque você vive santamente, porque você se apresentou como um sacrifício vivo e no seu local de trabalho as pessoas não gostam de si. É porque você se apresentou como um sacrifício vivo e os seus vizinhos não gostam de si, por causa do que você fala, por causa da forma que você vive. Ou quando as crianças estão na escola e falam a verdade e são desprezados, e são humilhados, e são escarnecidos. Isso é apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional. O nosso culto tem que ser racional, irmãos. Você tem que entender, usar a sua mente, usar o seu entendimento, usar a sua forma de vida, saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Tem gente querendo viver de uma maneira que, sou guiado pelo Espírito. Né? Uma vez eu conheci um fulano que faltou ao culto e diz que foi Deus que o Espírito Santo lhe disse para fazer outra coisa na hora do culto. Que Espírito Santo é esse que manda fazer outra coisa na hora do culto? Um Espírito contrário. Não é santo, esse não é santo, o Espírito das trevas. Se a palavra de Deus nos manda congregar e não faltar à nossa congregação, como é que o fulano foi fazer outra coisa na hora do culto? Na hora de congregar, porque o Espírito mandou. Não, foi a carne, ele não queria nada com Deus. E tanto é que não está entre nós, lamentavelmente. No versículo 2, eu gosto muito do versículo 2. E o meu Pedro tem uma t-shirt com Romanos 12, 2. E claro que foi o pai que lhe comprou, né? Não tem outro jeito, né, Pedro? E tem o Transformer. Sabe o Transformer, aquele cartoon dos nossos tempos? E diz assim... Be transformed, diz assim, seja transformado. E eu gosto particularmente da t-shirt, eu sei que ele gosta também, já chamou a atenção de muitas pessoas que leram, e diz Romanos 12, 2. Eu não estou a dizer que os irmãos têm que comprar uma t-shirt dessa, mas vou dizer que você tem que ser transformado. E vou dizer outra coisa, o Pedro pode usar a t-shirt com Romanos 12, 2, se ele não for transformado, não adianta usar a t-shirt.
palavra do Senhor diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Culto racional que você entende, e a sua mente que precisa ser renovada, transformada, continuamente transformada. Mas para isso, não se amolde ao padrão do mundo. Não siga o que o mundo diz. Meus amados irmãos, se alguém do mundo falar alguma coisa, já é para nós um alerta de que possivelmente, ou quase certeza, está errado. Porque o mundo jaz no maligno, e o mundo vive em oposição ao Evangelho, e o mundo segue o padrão das trevas. Tirar a opinião do mundo, irmãos. Seguir a opinião do mundo. Seguir aquilo que o mundo faz. Você foi chamado para estar em oposição. O texto não pode ser mais explícito. Não se amolde, não se junte, não participe, não se deixe guiar pelo padrão do mundo. O mundo errado, irmãos, no maligno, fazendo coisa errada. A sua confiança não pode estar naquilo que o mundo diz. Você não pode seguir esse padrão. Deixa o que o mundo fala. Siga o padrão divino. Você não pode acompanhar o que o mundo está a fazer. Aliás, é tão claro hoje. Se não era claro assim até uns anos atrás, olha hoje o que está a acontecer. A forma como essa sociedade vive. As implicações da modernidade, a perversão, o pecado. Veja que é aplicado o seu dinheiro dos impostos. Não deixe de pagar impostos, é a Bíblia que paga. Jesus disse isso mesmo, e pagava a Roma, que era o governo, o império opressor do povo de Deus. Mas abra os olhos, veja o que está a acontecer. Não siga o padrão do mundo. Tem gente que quer filtrar, não pode seguir isto, mas tem que seguir aquilo. Não pode seguir nada. O mundo ensina às nossas crianças que eles vieram do macaco. E a Bíblia diz que eles foram criados por Deus. E tem gente que nem me quer explicar. Não é que veio do macaco, é que veio da célula, não sei o quê, perdida, não sei quanto, depois daí de um macaco e do macaco de um homem. Chama o que você quiser. O mundo aí diz que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, tem 6.000, irmãos, está na Bíblia. Tem isso tudo. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O mundo ensina às nossas crianças nas escolas que os dinossauros morreram antes do homem existir. É pecado, é abominação. É oposto às Escrituras. É para anular a fé cristã. Porque a morte veio, o pecado gerou a morte. E a morte do Santo de Deus trouxe vida. A intenção é anular a cruz. Não siga o padrão do mundo. Não importa o que o mundo está a fazer. Não importa o que o mundo acha bem. Siga o que a palavra do Senhor ensina. Não se amolde ao padrão deste mundo. Abandone o pensamento do mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente. Meus amados, os ataques de Satanás à nossa mente são tantos, e o lamentável, meus amados irmãos, é que vivemos um tempo que os evangélicos, os cristãos, os reformados também, são muitas vezes ignorantes de Bíblia. Não leem, não estudam. Não vão no estudo bíblico, não vão na escola dominical, não estudam, não conhecem, são ignorantes, a mente não é renovada, não aprendem da palavra de Deus. Pensam que já sabem tudo. Tinha aquele irmãozinho, né, que estava há tantos anos na igreja, já sabia tudo, já tinha ouvido todas as pregações. Aí ele chegava, sentava, adormecia. E na hora da oferta ele acordava, o porteiro vinha, tocava nele, ele dava a oferta e outra vez, porque ele já sabia tudo. Já ouviram essa história? Meus amados irmãos, tem muita gente assim, pensa que já sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Já aprendeu, já sabe. Já sabe as Escrituras. Não precisa aprender mais nada. E depois nós olhamos o contraponto, Paulo lá em 2 Timóteo, no final, a última carta que Paulo, conhecida que Paulo escreveu, ou canónica que Paulo escreveu, você vai encontrar Paulo lá na masmorra, pronto a ser morto, sabia que a qualquer hora a cabeça dele ia rolar, e ele pede a Timóteo, traz os pergaminhos, que mais esse homem quer ler e aprender a saltar à porta da morte. Mas ele queria mais, que Deus coloque esta fome e sede em nós para que a nossa mente continue a ser renovada, porque os ataques à nossa mente continuam, e eles vêm de toda a forma. Eles vêm de todo o jeito, em comentários, até nas publicidades, até da forma que as coisas são apresentadas aí fora no mundo, até quando você vai no mercado e os rótulos das caixas.
Devil's cookies. Dirty Devil. Marcas que você compra, que você usa, que tem menções a Satanás. Você acha que, não, isso não tem mal nenhum. Tem mal, tem. Porque uns anos atrás levantou-se aí uma onda de cristãos a perseguir a Disney. O problema era a Disney. Não, o problema não é a Disney, irmãos, o problema é tudo. Tudo que vem do mundo. Não é só a Disney, é tudo que vem do mundo. Mensagens subliminares, histórias destituídas que chegam a nós. Se a nossa mente não for firmada e renovada na palavra de Deus, irmão, você precisa disso. Que a nossa mente seja renovada sempre, continuamente, não só no domingo de manhã, mas a cada dia. Leia, seja um estudante das Escrituras. Leia bons livros. Vá à escola dominical. Vá ao estudo bíblico. Você precisa se dedicar mais e de aprender cada vez mais. Você precisa disso. Você precisa disso. Uma das coisas que marca muito, meus amados irmãos, e não é no tempo de hoje que é tão mais fácil você comprar livros. Hoje é muito mais fácil. Lembra quando nós fomos a Plymouth? Uma das muitas vezes que fomos a Plymouth. E o que é que nós encontramos lá na casa pastoral? Livros e mais livros, e livros antigos, e livros e mais livros. Aquele povo naquela época, com aquela dificuldade, com o que tinham que trazer lá da Europa para cá, naquele barco, trouxeram livros no Mayflower. Eles queriam conhecer mais, eles precisavam conhecer mais, eles precisavam de estudar, eles precisavam de instruir as crianças. E você encontra lá livros bons, excelentes. Uma relíquia. E hoje nós não lemos, irmãos, não lemos. Está muito difícil de ler, é muito difícil, não tenho paciência para ler. E hoje dá para ouvir livro, irmão. Nós vivemos uma época tão abençoada, irmão, que tem livro audível, não é? Você toca lá. Já tem desde o tempo dos CDs, que os mais novos nem sabem o que é um CD, um troço do nosso tempo, é muito antigo. Já tem desde cassete, não é? Que os irmãos nem sabem o que é. Os mais novos nem sabem o que é. Tem menos de 20 anos, eu nunca vi uma cassete. No dia que ele vir uma cassete, acha uma coisa formidável. Já tinha livro em cassete, é verdade. Se eu tocava, se eu não conseguia dificuldade em ler, tenho dificuldade em talvez, porque de repente os olhos enfraqueceram, ou você não tem paciência, põe a tocar a cassete. Se você ainda tem um tocador de cassetes, que nem sei como é que se fala, mas como é que se chama um tocador de cassetes? Um leitor de cassetes. Põe um CD player. Agora é MP3, MP4, MP5, MP2000, sei lá. Você toca em qualquer lugar, toca no telefone, põe livros. Ouça, estude as Escrituras. Como é que a sua mente pode ser renovada se você não é um estudante das Escrituras? Mas, pastor, eu não consigo ler. Que atrasado eu disse de uma forma humilde a um irmão que lê muito. O irmão Sweetman, que os irmãos conhecem bem, a maioria conhece, ele lê muito, ele é um leitor, ele devora livros, é uma coisa impressionante, irmãos. Eu tenho que dizer, o homem está lá na minha frente, né? Aí eu, com muita dificuldade, disse a ele, eu tenho um bocadinho de dificuldade de ler João Calvino, porque é um pouco difícil. Dizer, não, mas eu que nem leio João Calvino, que eu também não consigo. Eu fiquei mais aliviado, porque eu pensei que era eu que tinha o problema. Às vezes há coisa que não dá, você não vai, é difícil, eu leio João Calvino, mas é difícil de entender, é muito difícil. Mas, amados irmãos, tem coisa tão simples de ler, tem coisa tão simples de você ouvir, tem livro tão simples. Eu não estou a falar que você tem que ser um profundo conhecedor, leia as institutas da religião cristã uma vez por dia, não é isso que eu estou a falar, irmãos, é muito mais complicado, mas tem coisa tão simples, tão boa de ler, livros tão simplificados, ou de ouvir, a sua mente precisa ser renovada, isto é urgente, irmãos, Paulo está a dizer, rogo-lhes. Não é opcional o crente aprender, não é opcional, não é se você quer, não, isto não é uma opção para você crescer na fé, para você se afastar do padrão do mundo, para você viver de uma forma santa e agradável a Deus, para você ser um sacrifício vivo num culto racional, você precisa que a sua mente seja renovada e ela é renovada pela palavra de Deus. Em oração, na dependência do Espírito Santo, em comunhão com uns com os outros, participando dos meios da graça, ceia do Senhor, batismo, comunhão dos santos. Para que você possa crescer e se defender das armadilhas de Satanás, do que o mundo quer arrastar e quer arrastar os seus filhos para fora da igreja. Se às vezes não estudamos o suficiente, não nos dedicamos o suficiente, nós fazemos todo outro tipo de coisa. Fazemos todo outro tipo de coisa.
Não se conforme com o padrão deste mundo, seja transformado pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar o quê? Olha o texto comigo. Para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para a sua vida, irmão. Nota o texto. Ele está a falar para os irmãos, para os salvos. Pelas misericórdias de Deus, exaltando aquilo que você ouviu até agora, a salvação em Cristo. Pela misericórdia de Deus, há uma boa, há uma agradável e há uma perfeita vontade de Deus. Só uma. Você foi chamado para a experimentar. Não está a experimentá-la? Renova a sua mente e afaste o padrão do mundo. É o que diz o texto. Eu não acrescentei nada ao texto. Eu só estou no texto, ainda nem li o texto auxiliar, nem fiz a minha aplicação final usando aqui até uma referência. Só estamos no versículo. Há uma boa, há uma perfeita e há uma agradável vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa para si, ela é perfeita, ela não é meio caminho, ela não é meia para cá e meia para lá. Ela é perfeita. Porque ela vem do Deus que é perfeito. Ela é agradável. Você se deleita nela, se você deleita no Senhor, se ela é agradável a Deus e você está em Cristo, ela é agradável a si. Entenda isto, ela não vem de encontro à sua carnalidade. A vontade boa e agradável e perfeita de Deus para a sua vida, ela é boa e agradável e perfeita a Ele. Mas se você está nele, ela é boa e agradável e perfeita a si. Está fácil de entender? Muito fácil, não está? E como é que eu experimento essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus? E como é que eu comprovo? E aqui a palavra comprovo, entenda, não é você que vai dar a aprovação a Deus, entenda? É você comprovar, é você receber, é você participar. Como é que você faz isso? Como é que você experimenta essa boa vontade? Pela renovação da sua mente. Por se afastar do padrão do mundo. Apresentar-nos um sacrifício vivo e agradável a Deus. Meus amados irmãos, vivemos ouvi já várias vezes isto. Muita gente quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, não? Você já ouviu isso? A pessoa chega assim, normalmente naquela idade quando os homens começam a pensar em casar, e eles querem saber qual é a vontade de Deus para a vida deles, não é? Onde é que está a pessoa que é a vontade de Deus? Pessoa, não é? Porque toda a panela tem um texto, não é? Você já ouviu essa expressão? Também é uma expressão muito portuguesa. Toda a panela tem um texto. Significa ter sempre um fulano para uma fulana, não é? Se os irmãos se lembram, a esposa do irmão Paulo Barros, quem a conheceu? Estão poucos irmãos aqui. Ela dizia assim, Deus os cria e eles se juntam. Eu achava isso tão fantástico, tão engraçado o jeito que ela dizia. Deus os cria e eles se juntam. Falando a casal, não é? E chega àquela altura e a pessoa fica assim, se eu soubesse a vontade de Deus para a minha vida. Aí o jovem vai para o college ou vai para a escola, ele quer saber a vontade de Deus para a vida dele. Aí vai, onde é que Deus quer que eu viva? Onde é que Deus quer que eu esteja? Onde é que Deus quer que eu faça não sei o quê? Se eu soubesse. Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Normalmente essa pergunta vem de um jeito tão self-centered, tão centrado na pessoa que faz a pergunta, que ela não quer saber a vontade de Deus, ela quer saber o que é melhor para ela. A maior parte das vezes que a pessoa diz isto, ela está a pensar como é que ela pode ser mais feliz nesta terra. Ela está a precisar de ler o livro lá do Joel Osteen, não o livro de Deus. O livro do Joel Osteen diz, hein? Your best life now. Vive o seu melhor da vida agora. É o que a pessoa está a pensar, é heresia. É coisa de falso profeta. A pessoa não está a pensar na vontade de Deus. A pessoa está a pensar como é que do jeito dela vai viver melhor. O que é melhor para mim. Meus amados irmãos, naturalmente, a menos que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, todas as vezes que você procura alguma coisa para si, você vai procurar o que é melhor para si do ponto de vista humano. Você não está à procura do que é divino, a menos que o Espírito Santo faça uma obra em si. Sempre foi assim toda a sua vida. Até a decisão que você tomou para vir para os Estados Unidos, na maior parte dos casos, foi uma decisão baseada naquilo que era melhor para si, não foi porque era o que Deus realmente tinha. Na maior parte dos casos. Haverá alterações, mas na maior parte dos casos. Eu vou para lá porque lá os dólares são mais verdes, não é? Todo mundo entendeu a piada, não é? Diz que até crescia nas árvores. Eu ainda não encontrei, mas diz que havia nas árvores. Diz que o dólar crescia nas árvores. Eu nunca encontrei. Já banei umas poucas árvores, não caiu nada. Não vou ouvir falar que até crescia nas árvores, não é? Sabe, o outro chegou no aeroporto, não é? Ali no IWR, e encontrou uma nota de $100 no chão. Diz ele assim, também acabei de chegar, não vou começar a trabalhar já. Deixo para amanhã. Nunca mais viu outra. Foi a única que ele viu.
durante muito tempo. É que você não ia já começar a apanhar dinheiro hoje, vou deixar para amanhã, acabei de chegar também, vou relaxar hoje, amanhã começo a apanhar, né? Eu pego num saco maior, vou por aí. Foi a única que ele viu. Então, a gente quando pensa na vontade de Deus para a nossa vida, a gente pensa naquilo que nos dá mais jeito, né? Aquilo que a gente pensa. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou ler o texto. Você sabe de cor, estou a fazer isto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, parte A. Diz assim, não pode ser mais claro. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele quer que você seja santo como Ele é santo. Velho e Novo Testamento. Toda a Bíblia fala sobre isso. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu digo-lhe agora, é ser santo. Então como é que o jovem sabe com quem vai casar? Com aquela pessoa que o fizer mais santo. Onde é que vai morar? Onde puder servir a Deus e ser mais santo. Onde é que vai trabalhar? Num sítio que o faça mais santo. É simples. Não tem nada de complicado aqui. Toma decisões que o tornem mais santo. Tome decisões que o faça viver mais para a glória de Deus. E isso aplica-se em todas as áreas da vida. O que é que você veste? Olha no espelho, você parece com um santo. Essa roupa faz você um santo. Então use. Não faz-se um santo, joga no lixo. Não dá para ninguém, porque não vai fazer também mais ninguém santo. Joga no lixo. Você está assistindo coisa que não faz você santo? Apaga. Ou agora não dá nem para desligar, tem que apagar, não é? Porque fica tudo lá gravado. Apaga. Você está jogando uma coisa qualquer que não faz você santo? Para de jogar. Você está comendo coisa que não faz-se santo, ou bebendo que não faz-se santo? Para de fazer. Esta é a vontade de Deus, é que você se santifique, que você viva de uma forma santa e justa. Charles Spurgeon disse isto. Santidade é o lado visível da salvação. Você não pode ver a salvação, mas você pode ver a santidade. A santidade é o lado visível. A santidade começa no interior e se mostra e é refletida no exterior. A gente muitas vezes quer fazer o contrário, né? Chegou fulano aí à igreja pela primeira vez, a gente já quer mudar a aparência dele exterior, tem que mudar o coração. Quando o coração mudar, a aparência exterior muda. Se a aparência exterior não mudou, é porque o coração nunca foi mudado. É simples. A gente é que faz tudo muito complicado. Mas as atitudes, aqui a gente quer mudar as atitudes, ensinar a pessoa a falar um linguajar evangélico. Aí se ele falar muito glória a Deus, ele é santo. Não, não é. Porque se não vier do coração, é nada, é vazio. O que é que Charles Spurgeon está a dizer, por outras palavras? Aqueles 11 capítulos de Romanos a falar sobre salvação é visível no capítulo 2, versículo 1 e 2, na vida santa que aqueles que receberam a palavra, agora como um sacrifício vivo, vivem para Deus. É simples, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa, o propósito maior de Deus para a minha vida, falando pessoalmente, não é que eu seja um pastor. Você percebe isso? Meus amados irmãos, é claro que eu tenho um chamado, é claro que Deus me chamou para ser pastor. Só também a gente não aguenta. É Deus que chama, não lhe garanto, irmãos. Eu quero que você entenda isto. O propósito de Deus para a minha vida não é que eu seja pastor, porque senão, no dia que eu não puder fisicamente continuar a servir a Igreja de Cristo Jesus como pastor, então eu não sirvo para mais nada. Deu para entender? Os irmãos que tocam aqui, vai haver um dia que eles vão ter que passar a guitarra, não, irmão? O Juliano vai ter que passar a guitarra a outro. Amém, irmão? Isso está longe, Juliano, não é assim para já, mas vai acontecer. Exceto a irmã que canta, que ela vai permanecer jovem, pois os irmãos que cantam vão permanecer jovens para toda a vida, os irmãos que cantam, que a gente não pode falar de idade de senhor, mas os rapazes aqui, que vai haver o dia que eles vão ter que passar para outros, já não dá mais. Quer dizer que se o propósito de Deus para a nossa vida é aquilo que nós fazemos, vai haver uma hora que Deus não precisa mais, Ele vai ter que descartar. Não, o propósito de Deus para a nossa vida é o que nós somos, é sermos santos. Não é agirmos na igreja, na casa do Senhor, aqui ou ali, acolá. Há um propósito maior. Esse é um chamado específico para uma área. Mas há um propósito maior. Há de haver o dia que o presbítero Márcio não vai conseguir mais dar-nos comunical. Ele vai ficar cansado. Ele vai ficar velho. Não, está longe. Não, assim, mais ou menos. Não, mas ele está. Mas vai ter um dia que ele não vai conseguir mais.
Vocês sabem que eu brinco com ele da idade, mas ele é mais novo do que eu. Eu sei que não parece, mas ele é mais novo que eu. Mas eu não sei. O presbítero Márcio, a amizade é assim, irmãos. A amizade é assim, né? O nosso presbítero Márcio, não, vai chegar um dia que ele vai querer dar as comunicar lá, não é? Ele já não vai ter a mesma força para ler. Não é? Ele não vai usar, ele não vai conseguir, mas Deus vai continuar a usá-lo para ele continuar cada vez a ser mais santo. Quando ele parar de dar as comunical, porque não vai conseguir mais dar as comunical, dado a sua idade avançada, falta muito, presbítero, mas a sua idade avançada, Deus vai usá-lo muito maior em santidade, porque por essa altura ele vai ser ainda muito mais santo do que ele é agora. Você acha que ele é um santo homem de Deus? Eu acho que ele é. Mas ele vai ser ainda muito mais, porque ele vai continuar a ensinar e continuar a aprender a sua mente, continuar a ser renovada, e lá no final da vida dele ele vai ser um exemplo de santidade extraordinário. Porque o propósito de Deus é esse. Você não é o que você faz, você é o que Deus determina que você é, e você busca ser isso. E Deus determinou que você deve ser santo, então busque ser santo. Nós vivemos numa sociedade que você até se refere às pessoas pelo que elas fazem. O que é que você é? E a pessoa responde, eu sou um motorista, ou eu sou um trabalhador de uma coisa qualquer. Mas isso não é o que você é. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus para que o sirva. Que Deus pôs neste mundo para que você receba. E somente se você é salvo, receba Cristo Jesus e viva para a glória dele. É isso que você é. Uma vez perguntaram ao Paul Washer, o Paul Washer tem umas saídas engraçadas, não é? O Paul Washer faz-me sentir assim muito mole, só para você ter uma ideia. Eu sou um bocadinho Paul Washer, você vai ver que mole que este pastor é. Com tudo que ele diz. Até quando ele chama que os irmãos são velhos. Não? O Paul Washer é muito pior. O Paul Washer, a pessoa no avião, perguntou, o que é que você faz? O que é que você faz? Em inglês. E ele respondeu, eu sou um pai. A pessoa, ok, mas o que é que você faz? Eu sou um marido também. Não, ele disse, eu sou um marido. Eu sou um marido. Ele perguntou, o que é que você faz? Eu sou um pai também. E o que é que você faz? Aí ele falou que era missionário e tal. Ele pôs assim de propósito para chamar a atenção da pessoa. Porque a primeira missão do homem de Deus é ser um marido. Um marido santo diante do Senhor para que glorifique a Deus. A segunda é ser um pai santo que glorifica a Deus, que criou os seus filhos no temor do Senhor. Depois é que, no meu caso, sou um pastor. Porque é o que Deus nos chamou para sermos nas coisas mais simples, no seu dia a dia. O que é que Deus chamou para você ser? Santo. Santo em sua casa, a começar em sua casa. Santo na sua vizinhança, santo na sua igreja, santo na escola, santo onde você estiver, conforme Deus chamou para você ser. Isso não significa que você concorda com o mundo, pelo contrário, significa que você está em oposição ao mundo. Isso significa que Deus já terminou o trabalho? Não, significa que Ele está renovando a sua mente e transformando e cada vez aperfeiçoando mais. E quando você não tiver força para fazer mais nada, aí você vai estar num nível de santidade tão extraordinário que todos poderão perceber a glória do Senhor sobre a sua vida em sua velhice. É isso que Deus chamou para você ser. Não tem aposentadoria no cristianismo. O servo de Deus não tem. Ele cada vez cresce mais em santidade. Cada vez Deus usa mais. Às vezes a gente fala assim de um pastor, né? Que foi assim, muito usado por Deus, mas agora coitado já não pode. Já ouviu isso? Aquele falando lá foi tão usado por Deus, mas coitado, agora já não pode. Quem falou que não pode? Deus parou de usar? Ele pode não desempenhar as mesmas funções, ele pode não ter aquela força, aquele vigor, ele pode até não poder pregar mais. Lembra do David Wilkerson? Quem ouviu a última pregação do David Wilkerson? Irmã Sônia, ouviu mais alguém? Foi muito interessante, irmãos. Muito interessante. Velhinho, não? Foi lá no púlpito, puseram no púlpito para pregar. Aí ele mandou abrir a Bíblia. Às tantas não aguentava mais, puseram-lhe um banco, ele sentou. Esqueceu-se que tinha que ler o texto. Falou, pregou e não leu o texto nunca. Porque a idade já era tão avançada. Não andou a acrescentar nada porque ele já estava numa idade tão avançada. E aquela pregação, uma delícia, irmãos, é bíblica. Ele não leu a Bíblia, mas é bíblico. Você tem que ouvir. A última pregação do David Wilkerson, aqui em Nova Iorque, você tem que ouvir. Extraordinário. Você fica assim, como é que é possível? Um homem cheio do conhecimento do poder de Deus e falou que uma coisa tão linda. E ele não conseguiu nem lembrar de ler o texto. Tal era já. Mas ele disse onde estava e ele mandou abrir, só não leu. Quando acontecer nessa altura, irmãos, irmão, já procura, por favor, o substituto, porque não tem mais jeito, tá? Porque aí já está. Porque por essa altura, né? O presbítero Márcio já se levanta, manda-me sentar, aí o irmão Júlio bem pega em mim, né? Que é mais novo, pega em mim, o irmão Adilson do lado, sentam-me ali, pastor, fica calado, sossegado,
e deixa os outros. Amém? Meus amados irmãos, Deus nos chama para ser santos. Você está disposto a ter uma vida de santidade? Você está disposto a buscar a Deus? Você quer saber o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer que você seja santo. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que você viva uma vida santa que glorifique a Ele. Deus te chamou para uma vida eterna, com um propósito eterno, para que você verdadeiramente glorifique o nome do Senhor. Para de viver uma vida normal e comum. Deus nos chamou para viver uma vida normal e comum. Deus nos chamou para viver como um coitado, arrastando-se por aqui e por lá. Deus te chamou para te colocar como um exemplo de santidade numa geração em pecado, numa geração perversa. Você renovando a sua mente, falando de palavra de vida eterna. Deus te chamou para ser vitorioso no seu reino, não do seu jeito, do jeito dele. Deus nos chamou para sermos assim. Eu gostei da frase, santidade é o lado visível da salvação. Você é salvo? Mostre-me o seu lado visível de santidade. Tem? Então você é salvo. Não tem? Então você não é. É simples. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, glorificado e bendito seja o teu nome hoje e para sempre. Te agradecemos a tua palavra e te agradecemos ao Senhor e te pedimos que nesta manhã nós possamos colocar em prática. Senhor, ajuda-nos a buscar santidade. Ajuda-nos a buscar servir-te e viver de uma forma agradável a ti, de uma forma em que verdadeiramente nós experimentemos a boa e agradável vontade e perfeita vontade do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom. E não nos deixou só entregues na parte do aprendizado sobre a doutrina da salvação, mas nos mostra agora a prática. Então, Senhor, te pedimos, Pai, que nesta manhã, quando começamos esta jornada ao longo destes capítulos restantes em Romanos, que a cada mensagem, que a cada ideia do Senhor, nós possamos colocar mais em prática aquilo que temos aprendido. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Amém.